E aí, pessoal, tudo bom? Semana passada eu fiz uma palestra, a palestra inaugural do curso de pós-graduação em arquitetura comercial da Unicinos aqui no Rio Grande do Sul. E até considerei que era de volta para casa, já que eu me formei na Unicinos, né? E a minha antiga professora me convidou, a Vera Mascarello. Fico muito grato, porque é uma coisa assim que quando tu é aluno, tu tá lá, né, envolvido naquilo e tal, não sei o que é. E daqui a pouco quando tu vê, tu volta para falar para outras pessoas. Realmente foi bem bacana, tá? Mas vindo aí direto para essa questão da arquitetura comercial. A primeira coisa, cheguei lá, sei que tava arquitetura comercial, não sei o que, disse, não, peraí, a arquitetura comercial ela começa dentro do teu escritório. A primeira coisa é que a arquitetura comercial começa dentro do teu escritório. E talvez seja um pouco duro, assim, mas a primeira coisa, assim, é tu te despir dessa coisa de arquiteto, sabe? Nós somos todos arquitetos, tá? Isso é um ponto, isso é um detalhe de todo um ciclo que tu tem. A outra coisa agora, como esse arquiteto, formado da pós, ou do doutorado, tanto faz, ou de carreira pública, tanto faz, ele tem que se despir dessa toga boba, né? Isso eu, como ser humano, como profissional de qualquer área, eu vou evoluir. E aí a arquitetura comercial entra. Primeira coisa, obviamente, entender como o teu escritório funciona, como o mercado funciona e como a tua concorrência funciona. Tá? Isso é até andei falando aí, mas isso é fundamental para começar a arquitetura comercial. A arquitetura comercial, digamos assim, ela digo assim, propriamente dita, dentro do que normalmente as pessoas, quando se inscrevem para fazer um curso ou pretendem ir para o lado da arquitetura comercial, elas pensam, é exatamente, como é que eu vou projetar uma loja, como é que eu vou projetar um restaurante, como é que eu vou projetar qualquer projeto que não seja residencial. Tá? Então, isso é fato? Na verdade, isso é um nicho, né? Que tu vai para o nicho corporativo. O nicho corporativo tem uma grande vantagem, né, sobre o nicho residencial, porque ele é mais rápido, tá? Porque as coisas são mais objetivas, as coisas estão datadas, tipo, eu tenho tal data para entrar, porque eu preciso faturar, ou eu tenho tal data para entrar, porque eu já entreguei a outra loja que eu tava, e aí vai gerar multa, enfim, tem toda uma pressão, tá? E a pressão maior é por resultado. Se o teu cliente não gerar lucro com a arquitetura que tu projetar, deu ruim, tá? Então, necessariamente, aí o que eu falo de despir aquela toga do arquiteto, é que tudo que tu projetar, ele tem que ter um foco único, que é a progressão do negócio do teu cliente. Fato, tem que entender o cliente, entender a questão, tipo assim, do nicho do cliente. Quem são os clientes do teu cliente? Como é que é o ciclo de compra desses caras? Pode ser para restaurante, pode ser para loja, pode ser para qualquer coisa. Não, o cara aqui normalmente ele almoça todo dia. Não, ele almoça 3 vezes a semana. No caso, até passando, restaurante e loja funciona mais ou menos do mesmo modo. Depois do dia 20, o cara não aparece aqui porque ele só vai receber dia 10, ele já está com a grana curta. Então tem um ciclo de gasto dentro do negócio dele, então isso tu tem que entender, sabe? Tem que entender. Mas quem mais entende do negócio do teu cliente é ele. Então, algumas vezes quando ele diz, não, porque o meu cliente faz isso há 30 anos, não sei o quê, então eu vou por esse lado. A não ser que ele tenha te contratado para mudar de nicho, que também é normal. Mas, de forma geral, os casos de sucesso, assim, eu tenho uma por exemplo, eu tenho uma rede de lojas de qualquer coisa que atende determinado público, vamos fazer até inverso, né, a progressão natural. Eu tenho um determinado nicho de público, ele atende C e D, mas eu quero ir para A, sabe? Então normalmente ele cria uma nova marca, porque essa aqui já está muito enraizada. Por exemplo, fica difícil da gente imaginar que nós teríamos, sei lá, lojas Marisa VIP. Não vai acontecer, sabe? Vai ter uma nova marca. A Renner tem isso, né? A Renner tem a Renner. E a outra Renner, eu acho que é Forever 21, não lembro, vou errar aqui. Tá? Mas de ter outra marca. E também acontece com construtoras, por exemplo. No passado não tão longo assim,
quando começou a surgir Minha Casa Minha Vida, as construtoras normalmente, muitas construtoras estavam no nicho do AAA, lá em cima. E aí, por incentivos do governo, e como estava sendo criada uma demanda gigante para a habitação popular, eles criaram uma outra marca somente focada para esse público. Então, às vezes, construir uma marca é tão difícil, aí daqui a pouco tu vai inventar, que agora tu vai ter a marca, não sei o quê. É como se eu tivesse, por exemplo, o ateliê de iluminação, que eu só faço prédio de iluminação, e agora eu vou pirar, eu vou pegar o símbolo do escritório e vou botar umas floreiras embaixo, vou dizer que agora eu também faço paisagismo. O cara não te lê dessa forma. Então, isso não faz sentido. Então, é melhor tu... Então, assim, muito foco. Detalhe. O que é muito bom numa loja, necessariamente não é bom para essa loja, num restaurante não é bom para aquele restaurante. Então, isso comunica de uma forma muito real. Um exemplo que eu uso, assim, e não são projetos mesmos, mas posso falar de boa. Tinha o Barra Shopping Sul aqui em Porto Alegre, quando ele inaugurou, já tinha um Big, né? Primeiro construíram o Big, fora, assim, encrostaram nele, digamos assim, e construíram o Barra Shopping Sul. E tu andava pelo Barra Shopping Sul e depois tu entrava na porta, abria a porta do Big, tu entrava no Big. Era um público completamente diferente, sabe? Eu até brincava que aquilo parecia que era o Stargate, porque tu mudava de mundo. E o que tem isso de errado? É preconceito? Cara, não tem nada a ver com preconceito, tipo, bobagem, tá? Mas, assim, as próprias pessoas, como elas se identificam, né? Então, o público ia comprar no Big e ia embora, e o outro cara não entrava no Big porque não comunicava, sabe? Então, isso é bastante comum em várias questões. A gente fez uma loja, que até a gente comentei no curso aqui, que era a Conte Freire, vai passar umas fotos aí, né? A Conte Freire, ela nasceu uma loja muito, muito cara, tipo, muito elitizada e tal, e daqui a pouco o cara disse, cara, mas eu queria ter umas promoções, eu preciso fazer movimentar a loja. Aí ele tentou movimentar, a gente trabalhou as vitrines, também vai ter fotos da vitrine, depois eu posso falar um pouco sobre isso. E daí, tipo, aquilo não foi, porque não aproximava. Porque tu entrava na loja, às vezes, para pegar só aquela promoção, né? E aí tu tinha até medo de olhar o preço das peças, e realmente eram peças caras, assim. Então, é difícil. Então, às vezes, é melhor tu segmentar, dar um trabalho para isso ser comunicado. Obviamente, tu tem que ter um bom pessoal de marketing para ajudar isso, senão acontece assim, tipo, né? Do dia para noite, sabe? Então, um bom projeto Vamos até voltando. Sabe? Então, precisa comunicar isso e comunicar muito bem. Hoje, até as ferramentas ajudam muito mais, né? Mas esse é fato. Essa questão da segmentação e da comunicação, ela vai ser fundamental. E aí eu até vou falar algumas coisas agora. Restaurantes, bares, então, cara, restaurante, bar, praticamente vale tudo. Aí é que tá. Se tu vai espiroquear, vai fazer um troço muito louco pro teu cliente, pode ser legal, cara, pode ser maravilhoso, pode ser um grande tiro no pé, depende do público dele. Então, entender quem é o teu cliente, entender o nicho financeiro que ele trafega, entender quem é o público dele que vai, faixa etária, enfim, estilo, tudo, né? E entender um pouco de quem são teus concorrentes, o que teus concorrentes estão fazendo de relevante. Tá, isso é a primeira coisa. O que teus concorrentes estão fazendo de relevante? Não é olhar para o bar do lado, achar uma coisa que tu não gostou e dar-lhe pau naquela coisa. Cara, a gente não julga ou arbitra o projeto dos outros pelo erro. A gente julga pelo acerto. Se tu for se agarrar no que está errado, tu não vai nem sair de casa, porque todo dia a gente faz uma pequena coisa errada. Então, tu olha o projeto do teu concorrente, que necessariamente não é teu inimigo, isso é a primeira, né, coisa para entrar na cabeça. E aí tu olha, cara, tem 30 coisas legais, 5 coisas legais, tanto faz. Tem uma coisa, eu não gostei disso aqui. Tipo, tá, então só não faz, não usa como referência. E não te agarra naquilo e vai dizer que aquilo tá errado. Por causa daquilo, o troço é uma catástrofe. Tanto porque tu vai ver que daqui a pouco aquele bar, restaurante, enfim, tá aberto há não sei quantos anos e ninguém notou aquela catástrofe. Até porque não era uma catástrofe. Tá, então a primeira coisa é abrir a cabeça e enxergar a parte positiva das coisas e como isso pode agregar na tua carreira. Ponto.
Dois restaurantes aqui para falar. Um restaurante, os dois saíram na revista, né? Mas tá. Uma churrascaria, que é o meu DNA, né? Quem segue o escritório aqui, de vez em quando aparece uma foto de eu fazendo costelão, fazendo churrasco, sei lá, assado, enfim. A gente fez um restaurante chamado Baro, há uns anos atrás, pré-pandemia, depois da pandemia, judiou muito dele. Um restaurante muito bonito, todo feito num nível meio de parrilla argentina, parrilla uruguaia, uma luz quente, tipo assim, o churrasco é uma comida rústica, né? E ali ele tinha um envelopamento mais chique, como acontece em São Paulo, né? Como acontece, por exemplo, agora vai me fugir, né? Tipo, no Dom Juan. Eu gosto muito do outro que tem a figueira. Cara, tem um bloqueio com o nome, é um inferno isso. Daqui a pouco eu mostro aqui. Uma eternidade depois. Daqui a pouco eu falo, porque eu até falo pra minha esposa que eu queria aquelas cadeiras desse restaurante que tem a figueira aqui pra mim fazer o meu churrasco. Daqui a pouco eu pago o mico. O Miguel vai tirar onda comigo, né? Mas eu vou lembrar e vou botar a foto do restaurante. Tá, então, aquela coisa rústica tomou um envelopamento e ela passou a ser chique. Né? Então, passou a ser chique, não chique ostensivo, mas uma coisa convidativa, que o cara vai, sabe? Antigamente, aqui pra mim, no Rio Grande do Sul, churrascaria é um troço, era fumaça, barulho. Mas aqui é confusão. Não, lá é um troço mais elegante. A gente come um bom pedaço de carne, sabe? Um bom Angus, um bom Hereford, sabe? Uma carne já mais estruturada, sabe? Então, toda uma experiência gastronômica é bem legal. Mas ele é chique. Ele é madeira, ele é ferro, ele é tijolo, carne. E tem, tipo assim, a elegância de alguns toques, tipo com pele de ovelha, alguns lugares para te sentar, sabe? Pequenos detalhes, assim, de rusticidade. É um restaurante mais elegante. E o outro que é um grande sucesso que a gente fez também, que é o Will's. Cara, o Will's, tipo, ele bomba aqui em Porto Alegre pra caramba, né? E eu me lembro na época, assim, que a gente tava fazendo e o cliente chegou pra mim e disse, cara, esse aqui é o banheiro mais instagramável do Brasil, né? Aí aqui tá até a foto dele, e realmente é. Nem eu resisti, tirei uma foto. Se eu achar a foto minha com a Gabi, que eu boto, sabe? Então, e o Will's é uma coisa assim de cor, de experiência, de alegria, de imagem. O Will's, ele foi feito para ser instagramável, ele foi feito para tirar foto. Tem 500 ângulos bacanas, tipo, até o Sérgio, que foi o fotógrafo, foi não, né? Ele é, o Sérgio é eterno aqui do escritório. O Sérgio foi lá fotografar, ele olhava assim, meu, vou fazer umas 5.000 fotos nesse lugar, e realmente fez muita foto, rendeu muito, muito agradável, muito bonito, e aqui tem algumas fotos para vocês. E o business, como é que foi, cara? Aí que tá, quando a cabeça funciona bem. O Ori e os filhos, que são os donos, assim, eles viajaram para os Estados Unidos, foram atrás de referências, não sei o que, rapaz, cara, a gente quer um lugar assim mais descolado, não sei o que, eu disse, não, beleza, tá tudo ok. Parceria com o Reinaldo, cara, o Reinaldo é um baita arquiteto de restaurante, esse lugar, o cara é monstro, cara, até ele tem um restaurante bacana, e aí eu disse, não, beleza, cara, vamos dar uma ruptura aqui. Aí eu levei uns grandes anéis com cores, a gente usou neon colorido, porque as paredes eram muito coloridas. Usamos umas luminárias, até que foi eu que desenhei aqui, é um pêndulo, né, então ela sobe, tu pode controlar a altura dela no facho da mesa. Criamos umas outras luminárias de batedores, batedores de confeito, outras que eram luminárias industriais, nós botamos luz dentro, fizemos assim, mesa coletiva. Cara, o troço é absurdo, é muito bonito, vale a pena olhar, é um projeto que eu considero atual, depois a gente meio que replicou o mesmo Will's em outro lugar, no Puerto Madeira, aqui em Puerto Madeira, Porto Alegre, não. Cara, tranco dos nomes. Mas não importa, não vou nem pensar o nome do negócio. Aí replicamos o Will's aqui em Porto Alegre, na Orla, e ficou demais também, então aqui tem mais algumas fotos para vocês verem, de como, assim, dois produtos muito bons, pensados, digamos assim, de forma igual. Vamos fazer até como um resumo, assim, vamos fazer uma lógica reversa, tá? Tipo, produtos top, aí eles veem, assim, nicho das pessoas, para quem atende, como é que é, papapá, até chegar na cabeça do cliente do que ele estava pensando.
Então, com isso aí, a gente tem excelentes projetos. Eu poderia falar de vários outros projetos de sucesso de restaurantes que a gente faz por aí. Mas de arquitetura comercial, dessa parte, hoje é só. Depois vamos falar de outras coisas. Mais uma vez, obrigado, Unicinos, por me chamar. Obrigado, Vera. Então, isso me ativou coisas para fazer e para falar. Um grande abraço para todos. Valeu!